Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias e deixar marcada no livro de Ageu e também no livro de Esdras. Deixa marcado lá em Ageu, que a gente vai ler primeiro Esdras, capítulo 1. Esdras 1. Vamos ler. Esdras, capítulo 1, eu vou ler do 2 ao 5. Fala assim: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, o Deus dos céus, me deu todos do reino da terra. Ele me encarregou de lhes construir um templo em Jerusalém, em Judá. Quem pertence ao povo de Deus, volte a Jerusalém, em Judá, para reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel que habita em Jerusalém. E que seu Deus esteja com vocês, onde quer que se encontre este remanescente judeus, que seus vizinhos ajudem com as despesas, dando-lhes prata e ouro, suprimentos e animais, além de ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Então o Senhor despertou o coração dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das tribos de Judá e Benjamim, para que fossem a Jerusalém e reconstruísse o templo do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus eterno Pai, obrigado, Senhor Jesus, pela Tua palavra, Senhor, que é viva, Senhor, que é eficaz na nossa vida, Senhor Jesus. Fala nesse momento, Senhor, a cada coração que está aqui, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, venha, Senhor, libertar o cativo, Senhor, venha, Senhor, nos trazer libertação, Senhor, venha tocar nos nossos corações, Senhor, e produzir mudança nas nossas vidas. Obrigado, Deus, por tudo, pela Tua presença, em nome de Jesus, amém. Esse texto que eu li de Esdras foi após o cativeiro do povo da Babilônia. O povo, já se passaram 70 anos que o povo tinha sido exilado na Babilônia. E assim como os profetas tinham determinado, depois desses 70 anos, o povo, ia ser retornado, ia poder retornar à sua terra. E o Ciro, rei Ciro da Pérsia, ele colocou esse decreto para que o povo retornasse. O próprio Deus tocou a vida dele, usou a vida dele para ele direcionar ao povo de Deus o que o povo teria que fazer, que era retornar a Jerusalém e reconstruir-se o templo do Senhor. E em Esdras aqui conta que após o segundo mês do segundo ano que o povo tinha retornado, eles começaram a reconstrução do templo que tinha sido destruído. Só que quando eles iniciaram essa reconstrução do templo, como comumente acontece quando a gente se levanta para fazer algo para o Senhor, veio oposições, veio inimigos que se opuseram contra essa reconstrução do templo e o povo ele simplesmente parou. Eles tinham feito até o alicerce, eles deixaram lá a construção e foram viver as suas vidas. E quando o Senhor levantou Ageu, quem puder colocar lá no livro de Ageu, o Senhor levantou Ageu para falar ao povo, porque já tinha se passado 20 anos que o povo tinha retornado do cativeiro, tinha retornado do exílio, e o povo estava nas suas casas, no seu conforto, enquanto o templo do Senhor estava em ruínas. Já tinha passado 20 anos e o povo estava lá, vivendo do seu conforto, e o templo do Senhor naquela situação. E o livro de Ageu, ele só tem 2 capítulos, mas ele tem uma mensagem tão forte, ele traz 4 mensagens centrais, mas eu trouxe 2 para a gente, para compartilhar com a igreja. A primeira é que a gente deve deixar de priorizar o nosso conforto e ir atrás de restaurar o altar de adoração ao Senhor. E o segundo é que a gente precisa ser forte
e receber, está pronto a receber a glória da segunda casa, que como o Senhor disse aqui na palavra dele, vai ser maior do que a da primeira. Vamos abrir agora em Ageu, capítulo 1, se os irmãos já estiverem abertos. Eu vou ler do 3 ao 5, fala assim. Então, o Senhor enviou esta mensagem por meio do profeta Ageu. Por que vocês vivem em casas luxuosas, enquanto minha casa continuava em ruínas? Assim diz o Senhor dos Exércitos. Veja o que tem acontecido com vocês. Plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se saciam. Bebem, mas ainda têm sede. Vestem-se, mas ainda não se aquecem. Seus salários desaparecem como se vocês os colocassem em bolsos furados. O povo ele só estava preocupado, né, com o seu próprio sustento, né, em trabalhar, em buscar o seu próprio conforto, o seu próprio luxo, né, como o Senhor disse, vocês vivem em casas luxuosas e não têm feito nada para reconstruir o templo que está em ruínas. E lendo essa passagem de Ageu, me lembrou muito o que diz Mateus, né, o que Jesus falou ao povo lá em Mateus. Para a gente não viver ansioso com as coisas do nosso cotidiano. Quando Jesus fala, né? Será que a comida ela é mais importante do que o corpo, né? Será que as vestes são mais importantes? O povo estava dessa forma, se preocupando apenas com o que iam comer, com o que iam se vestir, com o seu sustento, e tinham abandonado o que mais importa. E nessa passagem de Mateus 6, o Senhor fala ao povo para a gente não andar ansioso com essas coisas, porque é o Senhor que nos sustenta. É o Senhor que nos dá todas as coisas. E lá no finalzinho ele fala assim, ó, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas vocês percebem, não sei se vocês já viveram essa experiência, que quando você rouba do Senhor no sentido de deixar de buscar as coisas de Deus para buscar as coisas do mundo, nada prospera. E é o que o Senhor disse aqui. Eles plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se saciam. Bebem, mas ainda têm sede. Por quê? Porque é o Senhor que nos sustenta, irmãos. A gente tem colocado a nossa confiança em tantas coisas e tem deixado o reino de Deus como sobra. Lá em Gênesis, quando ele fala da oferta de Caim e de Abel, a grande diferença do que porquê que o Senhor recebeu a oferta de um e rejeitou de outro, é porque enquanto um estava dando o seu primeiro para o Senhor, o outro estava dando as sobras. Então, o que a gente tem colocado como prioridade na nossa vida? Será se a gente tem buscado, é porque é meu trabalho, é meus estudos, é a faculdade, é minha família, é tudo enquanto é importante. Aí o tempo que sobra, hoje não tenho nada, eu vou buscar o Senhor. Enquanto isso, nada que a gente faz prospera. A gente trabalha e não consegue conquistar nada. Por quê? Porque a prioridade da nossa vida não tem sido o Senhor. Se a gente buscar a Deus realmente em primeiro lugar, o Senhor sabe o que a gente precisa. Ele sabe o que a gente necessita. E Ele nos dá todas as coisas. Quando foi que o Senhor nos deixou faltar? Quando foi que o Senhor não abriu uma porta para aqueles que estavam de joelhos dobrados, para aqueles que estavam buscando o Senhor em primeiro lugar? Quando foi que o Senhor não deu o sustento? E onde está a nossa confiança hoje em dia, né? Será se a gente tem confiado na própria força do nosso braço, na nossa própria capacidade de sustentar nós mesmos, a nossa casa, a nossa família? Eu não falo só em sustento financeiro, mas em todas as outras coisas. Às vezes,
Os nossos filhos a gente não coloca no altar do Senhor. A gente tem guerreado guerra sozinho, sendo que Jesus está ali disposto a lutar pela gente. Jesus está ali disposto a fazer todas as coisas, e enquanto isso a gente, não, eu vou lá sozinho, eu posso, eu consigo. Porque, eu não sei se vocês perceberam, mas a cultura que a gente vive hoje valoriza muito o ser independente. Quanto orgulho uma pessoa tem de falar, eu consegui isso sozinho. Eu fiz isso sozinho. Ninguém me ajudou. Hoje é motivo de orgulho as pessoas falarem que fez algo sozinho. Não, eu consegui isso sozinho. Não, sozinho. A grande ambição do mundo é a tão sonhada independência. E o que significa todas essas coisas para Deus? Eu lendo esse texto, e o Senhor trouxe muito à minha memória o que a gente viveu nos últimos anos. Porque o povo, ele foi exilado, né, por conta da sua própria rebeldia, porque eles não ouviram as instruções do Senhor, eles se afastaram do Senhor. E quando eu olho para tudo que a gente viveu nos últimos anos, nossa, a gente foi exilado. A gente não faz muito tempo que a gente passou por uma pandemia, e quando a gente consegue trazer a memória, eu às vezes até me pergunto, nossa, será? É até estranho, será que a gente passou por isso mesmo? Às vezes parece um pesadelo ruim, né? Que a gente viveu, mas de fato a gente passou, a gente foi exilado. Um dos significados de exílio é isolamento do convívio social, solidão. E a gente foi exilado, a gente foi obrigado a ficar em casa. Está se saltando. A gente foi obrigado a ficar em casa. E, de uma certa forma, a gente se afastou da comunhão que a gente tinha com o corpo de Cristo, né? A gente estava ali sozinho em casa, a gente não podia se tocar, a gente não podia se abraçar. Só que a pandemia acabou. E hoje as portas do templo estão abertas, a gente pode estar aqui. Só que a mesma coisa que aconteceu lá com o povo que voltou do exílio, tem acontecido com a gente. Sabe por quê? Porque a gente foi exilado, a gente ficou algum tempo em casa, ansioso por ter alguém para conversar, para abraçar, para ter uma comunhão. E o exílio passou. E há quanto tempo o exílio passou? E a gente está preocupado apenas com o nosso conforto, apenas com os nossos problemas, apenas com a nossa situação, e o templo do Senhor está em ruínas. Quantas pessoas se acomodaram com o exílio? Eu assisto o culto pelo YouTube. Eu busco a Deus aqui, eu boto um louvor. Sabe? Tantas ferramentas que não são ruins. E eu uso até, mas algo que o Senhor tocou muito no meu coração foi que quando Jesus veio ao mundo, Jesus nunca se afastou das pessoas. Quando foi que Jesus teve um ministério sozinho? Assim como a gente teve o louvor que foi cantado aqui, que diz que, não lembro, mas que fala que, meu irmão, você é precioso para mim. E é isso que Jesus sempre quis nos mostrar, e a gente está se isolando. E sabe que isso é uma estratégia muito forte de Satanás. Ele quer te isolar, ele quer colocar na sua mente. Ele começa a colocar coisas na sua mente. Ninguém me ama, ninguém se importa comigo, ninguém me quer, todos me julgam. E aí você começa a se afastar. Começa a se afastar de ter comunhão com os irmãos, de ter comunhão com a igreja, de ser corpo de Cristo. Isso é uma estratégia de Satanás, sabe por quê? Vocês sabem por que os peixes eles nadam todos juntos em cardume?
Porque se um peixe se afastar do seu cardume, ele é devorado por peixe maior. E um peixe sozinho, ele não sobrevive no mar. Assim como o povo de Deus, um crente sozinho, ele não sobrevive. A gente precisa ser corpo de Cristo. Porque sempre quando a gente se achega, de uma certa forma, ao Senhor, Ele nos aponta a pessoas. O Senhor, Ele quer que a gente viva relacionamentos, porque os relacionamentos são difíceis? São. Mas Deus não está preocupado com o que é difícil na sua vida. Ele quer transformar a tua vida, Ele quer te moldar em algo melhor. E Ele não está preocupado com o teu conforto, mas Ele está preocupado com a tua transformação. Por isso que sempre que você se achega ao Senhor, Ele te aponta para pessoas. Ele te aponta para ter relacionamentos. Ele te aponta para ser corpo do Senhor. E o Senhor, o que Ele tem para a gente, trazendo para o tempo de hoje, a gente foi exilado, a gente voltou, e o templo, Senhor, está em ruínas. Você me pergunta, né, Patrícia, que templo? O templo não está aqui, as paredes levantadas. Mas qual o templo que você acha que você precisa reconstruir? Lá em 1 Coríntios 3, versículo 16 e 17, fala assim: vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Deus destruirá quem destruir seu templo, pois o templo de Deus é santo, e vocês são esse templo. Queridos, o templo do Senhor que precisa ser reconstruído é a nossa vida. É no nosso coração, a gente precisa reconstruir um altar de adoração ao Senhor. Tudo que a gente viveu, às vezes parece que o Senhor, Ele trouxe situações para despertar o seu povo, para acordar o seu povo, e o seu povo continua dormindo. Diante de tudo que a gente olha para o mundo, parece que nada aquece os nossos corações. Parece que nada mais nos dói na alma. Parece que nada nos importa. Está todo mundo morrendo, está todo mundo atolado em problemas e você está sempre preocupado. Ah, é a minha vida? Ah, é o meu conforto? Ah, é o meu problema. A igreja do Senhor, o propósito da igreja do Senhor não é esse. Sabe? Quando Deus criou o mundo, Deus criou todas as coisas. Qual a única coisa que não foi boa que Deus criou? O homem está sozinho. Foi a única coisa que não foi boa que o Senhor criou. O Senhor criou todas as coisas. E a única coisa que o Senhor não se agradou foi de um homem estar sozinho. E uma outra passagem que Jesus ele nos traz a consciência sobre essa vida em comunhão é a questão do que Jesus disse que a gente não pode amar a Ele se a gente odeia o nosso irmão. Ou de uma forma bem simples, eu não posso buscar reconstruir esse altar, esse templo que é a minha vida, porque eu sou o templo do Senhor, se eu também não quiser estar em comunhão com os outros irmãos, se eu não quiser amar o meu próximo, se eu não quiser amar o meu irmão. A minha demonstração de amor ao Senhor é eu aceitar, é eu querer viver como o corpo de Cristo. Lá em Ezequiel, no capítulo 37, essa é uma passagem bem conhecida, acho que todos os irmãos já ouviram falar. Ele fala dos vales, ele fala do vale de ossos secos. O Senhor ele deu uma visão para Ezequiel e colocou Ezequiel lá num vale de ossos secos. E perguntou a ele: filho do homem, você acha que esses ossos secos podem voltar a ter vida? Podem voltar a viver? E Ezequiel, muito sábio, disse: Senhor, só tu sabes. O Senhor pode fazer todas as coisas. E até aquilo que parecia não ter esperança, para o Senhor não era impossível. Não importa o quão seco
o templo do Senhor, a igreja do Senhor, nós estamos. Não importa o quão sem vida nós estamos, o Senhor pode fazer. O Senhor pode mudar a situação. O Senhor pode trazer vida, o Senhor pode trazer renovo. A gente precisa apenas fazer o quê? Buscar. Crer somente naquilo que o Senhor pode fazer por nossas vidas. Crer somente no Senhor. Ageu, no capítulo 2, do 3 ao 9, fala assim: alguns de vocês se lembram deste templo em sua antiga glória? Como ele lhe parece agora em comparação com o anterior? Deve parecer insignificante. Mas assim diz o Senhor: seja forte, Zorobabel, seja forte, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Sejam fortes todos vocês que restam na terra. Mãos à obra, pois eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Meu espírito habita em seu meio, como prometido quando vocês saíram do Egito. Portanto, não tenham medo. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: em pouco tempo sacudirei novamente os céus e a terra, os mares e a terra seca. Sacudirei todas as nações, e os tesouros das nações virão para este templo. Encherei esse lugar de glória, diz o Senhor dos Exércitos. A prata e o ouro me pertencem, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desse novo templo será maior que a glória do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz. Eu sou o Senhor dos Exércitos. Falei. Queridos, acho que alguns irmãos aqui estão nessa igreja desde lá do início, né, da sua fundação. E quando eu li essa passagem, me veio muito à memória, né, do templo antigo, né, dos dias antigos, né, como é. Quantos de nós temos vivido o tempo de hoje nos alimentando apenas do antigo? Lá em Esdras, no capítulo 3, é, 3:12, fala assim: muitos dos sacerdotes, dos levitas e de outros chefes de família mais velhos tinham visto o primeiro templo. Choravam alto quando viram os alicerces do novo templo. Outros tanto, porém, gritavam de alegria. Os gritos alegres e os choros se misturavam num barulho tão forte que se podia ouvir de muito longe. Sabe, talvez você olhe hoje para a igreja do Senhor e, como no texto aqui fala, e olha assim: nossa, parece tão insignificante com o que já foi um dia. Parece tão insignificante com a glória do que isso aqui já foi. Talvez venha à sua memória todos os movimentos de momento missionário que a gente já teve, todos os retiros, todos os momentos de evangelismo nas praças, todos os momentos que a gente foi tão família. Na minha memória, digamos, se eu pudesse definir algo do que eu vivi nessa igreja da minha infância, se eu pudesse definir apenas com a palavra, talvez eu definiria a questão da união. Ficaria em dúvida se definiria também amor, família, porque era isso que nós éramos. E às vezes parece que a gente está tão distante. Parece que a igreja do Senhor, não só aqui, está tão distante. E parece que às vezes a gente permanece só olhando, só se lamentando. Ah, como era lindo, né? Ah, esse templo foi destruído, não é mais assim. Mas o Senhor fala algumas coisas. Ele fala assim, ele fala, na verdade, 3 coisas aqui. Ele nos ordena: seja forte. Ele fala: mãos à obra. E ele fala: estou com vocês. E ele ainda nos dá uma promessa: a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira.
Sabe, a gente precisa de mais de Deus. Algo que a gente teve, acho que no Congresso dos Jovens, algo que eu guardei muito da pregação do pastor Vitor, foi que o relacionamento que a gente tem hoje com o Senhor, ele não nos sustenta mais daqui para frente. A profundidade de relacionamento que você vive com o Senhor hoje não dá mais para te sustentar. Você precisa de mais, você precisa repensar o que você tem hoje e buscar mais. Não importa qual a profundidade que você está em Deus. Não importa. Essa profundidade, ela não vai te sustentar mais daqui para frente. Por quê? É só você olhar para ao redor de tudo que tem acontecido no mundo. Não é apenas por conta de um momento político. Porque independente do que venha acontecer na política, já era algo que estava acontecendo e é algo que vai continuar acontecendo. Que é o quê? Ataque na família, ataque com as crianças, ataque aos jovens, ataque à mente, ataque à igreja do Senhor. A gente precisa abrir os nossos olhos e pedir, Senhor, abre meus olhos espirituais para que eu veja o que tem acontecido. Porque tudo isso aqui, meus irmãos, não é uma batalha, o que tem acontecido nas famílias, na igreja, seja onde for, não é uma batalha de carne, não, é uma batalha espiritual. É o inimigo que tenta destruir a família, tenta destruir a igreja, tenta nos isolar, tenta nos dispersar. É o objetivo dele. E quando eu vejo isso, eu também imagino, nossa, a volta de Jesus deve estar muito próxima. Porque se até o inimigo tem mudado as suas estratégias e tem lutado de forma mais... Antigamente as coisas eram subliminares, né? Quantas palestras talvez você não participou? Ah, o filme tal tem essa mensagem subliminar, que a olho nu não dava para ver, né? Mas tinha alguém, algum que o Senhor revelava, aí vinha mostrar, olha, de tal jeito dá para ver que é isso aqui. Hoje em dia não tem mais nada subliminar, não. Hoje em dia é tudo escancarado mesmo. Hoje em dia, a estratégia do inimigo não é ir assim pelas beiradas, não. Ele está indo de frente mesmo. E eu imagino que até o inimigo já se alertou que ele tem pouco tempo para guerrear contra a igreja e contra a família, e a igreja do Senhor não. E a igreja do Senhor não percebeu que tudo isso que a gente está vivendo é porque Jesus está voltando. Jesus, ele não morreu na cruz para criar crentes apáticos, crentes insossos. A palavra dele diz mesmo que a gente é o quê? Que a gente é sal, que a gente é luz. E eu não estou falando de estilo de culto. Quando eu falo que a morte de Jesus na cruz não é para criar crentes apáticos, eu não estou falando de estilo de culto. Porque hoje em dia parece que as pessoas acham que tudo é questão de estilo de culto. Mas não é. Sabe por quê? Porque o estilo de culto não é o que impressiona Deus. Deus conhece e sonda os corações e procura aqueles que têm o coração voltado para Ele. Quantos cultos tem aí que tem luz, som, fumaça, discoteca, que tem choro e lamento, joelhos no chão, mas o coração está tão distante de Deus. A gente tem que entender que não são essas coisas que compram o Senhor. O Senhor, Ele conhece o nosso coração. O Senhor está aqui no nosso meio e Ele sonda cada coração que está aqui. Ele conhece e sonda os nossos corações. Em 1 Samuel 16:7 fala, o Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Hoje em dia as pessoas tendem a julgar as igrejas, né, pelo aquilo que elas aparentam ser. Ah, essa igreja tem muito a presença do Espírito de Deus, porque, né, dá para ver. Essa não, os irmãos nem se levantam, né, para louvar.
Mas sabe, não é isso. Não é isso que representa. Claro que às vezes um coração transformado, né, acaba que nos leva a uma contrição, nos leva a querer dar uma adoração melhor ao Senhor, nos leva a querer dar algo por inteiro, não só por metade. Mas o que a gente precisa olhar e analisar é o nosso coração. É fazer igual Davi, quando Davi estava lá atolado no pecado. Quando estava distante de Deus. Ele estava distante de Deus porque ele cometeu adultério quanto a Batseba. E quando Natan foi usado para falar a ele, de início ele nem se tocou que era com ele. E ele estava afastado de Deus porque se ele estivesse próximo do Senhor, ele não tinha pecado. E ele estava afastado, mas quando Natan repreendeu ele do seu pecado, ele pede ao Senhor: Senhor, restaura em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Talvez a gente esteja afastados do Senhor. A gente está aqui porque a gente acredita, a gente crê, mas a gente não sente o Senhor mais tão próximo. E talvez a nossa oração tenha que ser: Senhor, restaura em mim a alegria da tua salvação. Me ajuda a te obedecer. Me ajuda, Senhor. Nós não podemos nos conformar com este mundo. Nós vivemos uma época que não dá para a igreja estar dormindo. Não dá para a igreja ser mais ou menos e nem menos. A igreja tem que ser mais. A gente tem que lembrar: seja forte, mãos à obra, e eu estou com vocês. O último texto que eu queria ver era Joel, capítulo 2. Eu vou ler a partir do 2:12. Por isso o Senhor diz: voltem para mim de todo o coração. Olha aí o coração. Voltem para mim de todo o coração. Venham a mim com jejum, choro e lamento. Não rasguem as roupas em sinal de tristeza, rasguem o coração. Voltem para o Senhor seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Está sempre pronto a voltar atrás e não castigar. Quem sabe Ele mude de ideia e lhe envie bênção em lugar desse castigo. Talvez possam apresentar ofertas de cereal e vinho ao Senhor seu Deus, como faziam antes. Toquem a trombeta em Sião, convoquem um tempo de jejum, junte o povo para uma reunião solene. Reúnem e consagrem todo o povo, os anciões, as crianças, até os bebês. Chamem o noivo de seus aposentos e a noiva de seu quarto. Que os sacerdotes que servem na presença do Senhor chorem entre os pórticos do templo e o altar. Que façam esta oração: poupa teu povo, Senhor. Não permite que a nação que pertence a ti se torne objeto de zombaria. Não deixe que seja motivo de piada para as nações que dizem: onde está o seu Deus? No livro de Joel, o seu país estava sendo devastado por uma praga de gafanhoto e uma seca enorme. Lá no capítulo 1 fala que os campos estavam arruinados, a terra estava desolada, o trigo está destruído, as uvas secaram e o azeite acabou. Não tinha mais nada, o povo estava passando fome. Não tinha mais nada para comer. E no capítulo 2, ele já começa a falar de uma guerra que estava vindo, né? Uma tropa que estava vindo contra essa cidade. Estava vindo uma invasão militar. Então, aquele país estava vivendo uma crise econômica e estava vivendo uma crise política. E, diante desse cenário, Joel ele foi usado para alertar o povo do que o povo precisava fazer. E não só aqui em Joel, mas sempre que vinha crise, sempre que vinha dificuldade, o Senhor sempre levantava pessoas para dizer: esse é o momento de clamar, esse é o momento de jejuar, esse é o momento de buscar o Senhor. E hoje a gente vive
A gente vive um cenário de crise econômica. Hoje a gente vive um cenário de crise política. E a gente não pode ficar apático a tudo isso. A gente não pode ficar de braços cruzados sem fazer nada. Diante do chamado do Senhor, como diz aqui, rasgai o vosso coração. Rasgai o vosso coração diante do Senhor. Porque na crise, quando o povo do Senhor se volta para Ele, nasce uma esperança. Porque o destino de uma nação, ela não está na mão dos seus governantes. Às vezes a gente se preocupa tanto, né? Quem vai governar? Mas o destino de uma nação, ela não está na mão dos seus governantes. Ela está na mão da igreja. Em 2 Crônicas 7:14 fala: então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar-se, orar, buscar a minha presença e afastar-se dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e restaurarei a sua terra. Meu irmão, o futuro da nossa nação está nas suas mãos. O futuro da nossa nação está nas nossas mãos. E o que a gente precisa fazer? Clamar pelo nome do Senhor. A gente precisa se humilhar. A gente precisa buscar a sua presença. A gente precisa buscar a sua face. A gente precisa se afastar dos nossos maus caminhos. Não é só buscar o Senhor e não deixar que Deus toque na nossa vida também, não para produzir mudança, não, que a gente precisa se afastar dos nossos maus caminhos. Quando a gente se aproxima do Senhor, quanto o Senhor Jesus é luz, lá em Efésios fala que, não sei se é Efésios ou Gálatas, mas diz que a luz torna visível todas as coisas. Se você quer se aproximar do Senhor, ela vai tornar visível o que precisa mudar na sua vida. Quando você se aproxima de Jesus, Ele vai te direcionar ao pecado talvez que você esteja cometendo. E se talvez você diga ou ache que não tem pecado nenhum, que não está, que não precisa do perdão do Senhor, que não tem um pecado a ser perdoado, talvez é porque você está tão distante de Deus, você está tão no escuro que você não consegue enxergar. A gente precisa se voltar para o Senhor. E é aqui fala o quê? De todo o coração. Não é apenas, eu vou me voltar para o Senhor, está tendo campanha de oração e eu vou voltar ao Senhor para esse objetivo. Eu estou em crise no meu casamento, eu vou orar para o Senhor para restaurar. Meu filho está com problema, eu vou orar ao Senhor para isso. Não é atrás das bênçãos do Senhor, mas do Deus das bênçãos. A gente tem que buscar o Senhor simplesmente pela sua presença e não pelas bênçãos que o Senhor pode nos proporcionar. Oséias fala, lá em Oséias 6:4 fala: ó Israel e Judá, que farei de vocês? Seu amor se dissipa como a neblina da manhã e desaparece como o orvalho à luz do sol. Como é que tem estado o nosso amor ao Senhor? Será que a gente só ama o Senhor, só busca o Senhor para alcançar determinadas coisas? Ou a gente realmente tem se dado de todo o nosso coração? Será que a gente tem buscado ao Senhor simplesmente porque a gente não consegue dar um passo se não tiver a sua presença? O que a gente tem buscado de fato? O que nos traz aqui? Qual é o motivo, de nos denominarmos cristãos? Às vezes, aqui fala: não rasguem as suas roupas, em sinal de tristeza, rasguem o coração. O rasgar as roupas, antigamente o povo usava isso, mas já em Joel ele adverte não fazer isso porque ficou algo tão banalizado, sempre algo que o povo queria, digamos assim, buscar a atenção do Senhor, ou se indignava por certa situação, eles rasgavam suas roupas, colocavam panos de saco, mas isso se tornou tão banalizado e até hoje em dia tem se tornado cada vez mais um teatro espiritual. Tem acontecido crise e as pessoas fazem todo um teatro espiritual, mas o seu coração está tão duro, tão intocável, que é só aquilo, só o exterior. Só o exterior mostra que busca, mostra que ama, mas o interior está tão seco.
está tão distante do Senhor. E o nosso coração, ele é enganoso. A própria Bíblia diz que o nosso coração, ele é enganoso. E às vezes ele finge uma espiritualidade que a gente não tem. Cuidado. Cuidado com o engano do nosso coração. Olhamos realmente que a gente possa olhar para o nosso ser, para dentro do nosso coração. E com a orientação do Senhor em oração, perguntar, Senhor, se realmente eu tenho sido espiritual? Se não, o que falta, Senhor, em mim? Será que é algo que eu preciso mudar? Será que é algo que eu preciso buscar? O que falta em mim? Aproxima a tua luz da minha vida para que eu possa ver o que me falta. Não dá mais para sermos mornos, não dá mais para não fazermos nada. A igreja do Senhor, ela é responsável por todos aqueles que sofrem. E a gente vê tanta perseguição, tanto sofrimento, tanto lugar tendo perseguição, até mesmo a nossa fé, e a gente não vai fazer nada. Nas escolas, às vezes meu filho tem 2 anos e eu estou tão preocupada se eu vou botar ele na escola, porque só foi 2 anos, mas eu já me esforcei tanto para tentar direcionar ele no caminho certo. E às vezes a gente se esforça tanto, e a gente manda nossos filhos para a escola, e tudo aquilo que a gente ensinou cai por terra, porque lá ele aprende outra coisa. Eu estava conversando até com a minha irmã, que ela mandava um lanchinho saudável para o Miguel. E aí a professora chegou para ela, e ele não estava mais comendo, e a professora chegou para ela e disse assim, você podia mudar o lanche dele, trazer um suquinho de caixinha, um biscoito recheado? E ela, por quê? Não, é porque todas as outras crianças comem assim e ele não está querendo mais o dele, ele não quer ser diferente. Aí ela, mas eu acho que ele não come, mas tá bom, eu vou mandar. Ela mandou e ele comeu. Porque a nossa criança, às vezes a gente ensina, a gente quer ensinar algo para ela, só que ela vai para a escola, ela vai para o mundo e ela olha assim, meu Deus, só eu sou diferente. Eu vou imitar o outro, né? Eu quero ser igual ao outro. E às vezes nossos filhos acabam imitando comportamentos que o mundo ensina, que o inimigo tem ensinado. Então, como é que a gente pode sustentar? Às vezes a gente está preocupado com o sustento, com a roupa que meu filho vai vestir, com o que ele vai calçar, com o que ele vai comer. E o sustento em oração? A partir do momento, seu filho pode ter 2 aninhos de idade, a partir do momento que ele vai para a escola, que ele sai da sua casa, ele já está enfrentando uma batalha. Eu sou professora na sala dos adolescentes, eu digo que é muito difícil a batalha que eles enfrentam. Por quê? Porque é muito difícil ser crente na escola. É muito difícil ser crente numa faculdade. Por quê? Porque muitas vezes, para você não negar aquilo que você acredita e você professar a sua fé, você fica sozinho. Você fica isolado. E a gente que é adulto, se no trabalho alguém já isolar, a gente já fica, meu Deus, não gosta de mim, fulano, eu estou aqui sozinho, Senhor, não aguento. Imagina um jovem, um adolescente, formando sua identidade, e aí ser colocado nessa situação. E você que é pai, você que é mãe, você tem orado, você tem sustentado o seu filho, a sua criança, o seu jovem, o seu adolescente em oração? Você tem se posicionado? E quando eu falo posicionado, o principal posicionamento que a gente pode ter como cristão é esse. Clamar o nome do Senhor, se humilhar, orar, buscar a presença dEle, se afastar dos maus caminhos, porque assim o Senhor vai nos perdoar, e não apenas nos perdoar, mas vai restaurar a nossa terra. Talvez tudo que a gente tem vivido hoje seja porque o cristão não tem feito isso. Porque o cristão não tem feito isso e a gente está sofrendo tantas perseguições. Talvez porque a gente não tem feito isso, a nossa terra está precisando ser sarada e restaurada. A gente precisa
orar e pedir ao Senhor para que Ele, de fato, abra os nossos olhos espirituais. Porque às vezes eu sinto que Deus está tocando trombetas e a gente que não está ouvindo. Talvez tudo isso que esteja acontecendo já é anunciando e a gente não está ouvindo. E eu não falo isso, não é para dar medo. A gente não precisa ter medo. Muito pelo contrário, a gente precisa ansiar a volta do Senhor. E a gente não precisa ter medo nem do inimigo, porque o Senhor já venceu ele lá na cruz. Ele não pode fazer nada contra a nossa vida. E é o Senhor que tem controle de todas as coisas. O Senhor, Ele tem controle de tudo. E Ele tudo pode fazer. Mas, sabe, assim como diz nesse texto, fala que o Senhor, Ele é Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Está sempre pronto a voltar atrás e não castigar. Quem sabe Ele mude de ideia e lhe envie bênçãos em lugar desse castigo. Eu não sei o que há de vir para a gente, para nosso país, para a nossa nação, mas eu sei que o Senhor é Deus de misericórdia. Eu sei que o que precisa é a igreja do Senhor buscar Ele, rasgar o seu coração e pedir: Senhor, toma o controle de tudo, não nos castiga, não castiga nossos filhos, não castiga a nossa nação. O Senhor sabe o que é melhor, não deixa a gente padecer de fome, não deixa a gente padecer na guerra. E aqui o texto mostra que é tão urgente a igreja fazer isso, que ele fala que todo o povo tem que fazer isso. É os anciões, é as crianças, até os bebês. Quantos de nós nem nossos filhos traz para a igreja? Porque é bebê, porque é criança, porque não entende. E aqui ele fala: reúna e consagrem todo o povo. Os anciões, as crianças, os bebês, até o noivo e a noiva. É tão urgente, esse clamor é tão urgente, que não pode esperar nem o noivo e a noiva que está na sua lua de mel. E é porque antigamente eles tinham o costume que quando o povo de Israel casava, aquele casal tinha 1 ano que eles ficavam afastados de suas obrigações. E até eles precisavam vir e clamar para o Senhor. É urgente o que o Senhor nos pede. É urgente esse chamado. Não é um pedido, o Senhor convoca a sua igreja. Igreja ore, igreja clame, igreja jejue, igreja busque o Senhor. Abra os seus olhos espirituais e veja tudo que vocês têm vivido. Veja que a nação padece. Veja que as pessoas têm padecido. Eu vi não sei se vocês viram, saiu até acho que foi Diário do Nordeste, que saiu a notícia, acho que foi, não sei se foi Iguatu, que foi uma cidade do centro do Ceará que estava caindo granizo. Não sei se alguém viu a notícia. E aí eu vi a notícia, vendo a notícia no meu celular, e eu pensei logo: meu Deus, o fim do mundo. Aí eu fui olhar os comentários, né? Aí estava o pessoal zombando, dizendo assim: cadê o pessoal do fim do mundo? Não, já chegar o pessoal do fim do mundo para dizer não sei o quê. E vários comentários zombando, sabe? Falando daqueles que olham esses sinais e dizem que é o fim do mundo. Eu sei, eu tenho misericórdia desse povo, porque realmente é o fim do mundo. A gente olha para o mundo aí afora o quanto tem zombado. Não de nós. Tem zombado, é do próprio Deus. E sempre quando eu vejo essa zombação, eu tenho tanto medo, eu tenho tanto temor do que o Senhor possa fazer. Sempre quando a gente vê essas coisas, a gente tem que saber da nossa responsabilidade, que é clamar, porque não há mais temor ao Senhor. O povo zomba, o povo desrespeita. O povo não tem nenhum temor à nossa fé, mas a gente tem. A gente sabe aquilo que a gente acredita. E a gente sabe quem Deus é. E a gente sabe de tudo que Ele pode fazer, que Ele que controla todas as coisas. E nesse texto de Joel, o Senhor teve compaixão do povo. Capítulo 18 fala: então o Senhor teve compaixão de seu povo e com zelo guardou sua terra. O Senhor respondeu: vejam, eu lhe envio cereal, vinho novo e azeite.
suficiente para saciá-los. Vocês não serão mais objetos de zombaria entre as nações vizinhas. O Senhor teve compaixão do seu povo e Ele trouxe cereal, vinho novo, azeite. Que a gente não possa ter medo do novo de Deus. Que o Senhor venha restaurar a nossa terra e a gente venha desfrutar desse vinho novo. Principalmente no templo do Senhor. Que a gente consiga, se chegar ao Senhor, restaurar o altar que está quebrado, restaurar aquilo que precisa ser restaurado, receber do Senhor o novo, esquecer do velho que já foi destruído, o velho já ficou para trás, e receber o novo do Senhor, porque Ele mesmo diz que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Amém.